Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos estudar áreas de quadriláteros e triângulos. Mas deixa eu te perguntar, você sabe o que é um quadrilátero? Será que quadrilátero é só quadrado, retângulo? Existem outros tipos? E triângulo? Você sabe calcular a área de um triângulo? Quer aprender mais sobre esse tema junto comigo? Então preste atenção nesse vídeo e vamos lá! Muito bem, galera. Nós vamos trabalhar nessa aula áreas de algumas figuras geométricas aqui, especificamente quadriláteros. E todo o nosso raciocínio vai ser baseado nessas três áreas que você está vendo aí na sua tela. A área do quadrado, tudo bem? A área do retângulo e a área do triângulo. Primeiro vamos definir aqui o quadrado, você lembra? É aquele quadrilátero especial, com os quatro lados iguais, né? Com a mesma medida, os quatro ângulos internos iguais a 90 graus, beleza? Então aqui a área, né? Lado vezes lado, né? Por isso que a gente fala que a área do quadrado é L ao quadrado. Já no retângulo, nós também temos ângulos de 90 graus, né? Ângulo de 90 graus, mas nós não temos necessariamente os quatro lados iguais, tudo bem? Nós temos aqui dois pares de lados paralelos, congruentes. Portanto, eu posso dizer que todo quadrado também é um retângulo, porque o quadrado tem ângulo de 90 graus. Mas nem todo retângulo pode ser considerado quadrado, uma vez que nem todo retângulo tem os lados iguais, não é mesmo? E para calcular a área do retângulo, nós vamos escrever aqui, ó, esta medida, né, o comprimento, vamos chamar de base, e aqui a largura vamos chamar de altura, né? Então aqui a área seria base vezes altura, tá? Que é mais comum ser representada aqui na matemática pela letra H, tudo bem? E nós temos para fechar aqui o triângulo, né? Triângulo, você sabe, polígono de 3 lados. E a área de todo e qualquer triângulo pode ser calculada dessa maneira. A base, a medida da base, vezes a medida da altura. Mas olha só, a altura necessariamente tem que formar 90 graus com a base, tudo bem? Então esses lados aqui não representam a altura. No triângulo retângulo, aí tudo bem. Um dos lados, né, por ser um triângulo retângulo, forma 90 graus com a base, mas aqui não. Então a altura está aqui. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Muito bem, galera. A primeira figura que nós vamos estudar nessa aula, além, claro, né, do quadrado, do retângulo e do triângulo, é o paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero. Observe que ele tem 4 lados, óbvio, né? E a principal característica dele é que ele tem 2 pares de lados paralelos, tudo bem? Todo quadrilátero que tiver 2 pares de lados paralelos é considerado um paralelogramo. Então o quadrado, por exemplo, pode ser considerado um paralelogramo, é ou não é? O retângulo também. Mas o paralelogramo ele não precisa ter ângulo de 90 graus, diferente do retângulo, tá? Então aqui, olha só, paralelogramo, 2 pares de lados iguais e paralelos, tá? Então este lado AB é igual a este lado DC, vale a mesma medida, e o lado AD igual ao lado BC, ok? Então aqui nós temos uma base também, né, que é a medida do DC, e uma altura. Mas a altura aqui, galera, não é a medida de A até D. Lembre que a altura tem que formar 90 graus com a base. Então essa seria a altura do paralelogramo. Mas e aí? Vamos investigar junto comigo. Como é que nós poderíamos calcular a área de um paralelogramo? Dá uma olhada aqui. Se eu fizer essa divisão, separar o paralelogramo aqui, ó, colocar um segmento partindo do vértice D até o segmento AB, tá? Observe que eu dividi aqui e formou um triângulo, né? Eu vou colocar um pontinho aqui, pontinho E, e aqui nós formamos um triângulo, tudo bem? Agora eu quero que você imagine, olha, o que aconteceria se eu pegasse esse triângulo, cortasse ele? Nós teríamos essa figura aqui, um retângulo. E aí, como é que calcula a área de retângulo? Nós não acabamos de ver base vezes altura? Portanto, a área do paralelogramo também é calculada através da relação base vezes altura. Observe que nós temos aqui a base, essa base aqui, ok? E a altura H que eu tinha
desenhado aqui na primeira figura. Portanto, pessoal, olha só como é que eu calculo área de paralelogramo, base vezes altura. Lembrando que a altura sempre precisa formar 90 graus com a base. Tudo bem? Área do paralelogramo, base vezes altura. A próxima figura que nós vamos estudar, pessoal, também é um quadrilátero. Também tem os lados iguais, também tem dois pares de lados paralelos, mas não tem necessariamente ângulos de 90 graus. O nome dessa figura é losango. Tudo bem? Nós temos aqui o famoso losango, claro, você conhece da bandeira do Brasil, né? Bom, o losango, quadrilátero, como eu disse, com os 4 lados congruentes, 4 lados iguais, 2 pares de lados paralelos, então ele também pode ser considerado um paralelogramo, né? Mas diferente do paralelogramo, o losango precisa ter os 4 lados congruentes, tudo bem? Mas ele não tem aqui ângulos de 90 graus necessariamente. E aí, como é que nós vamos calcular a área de um losango? Para encontrar a área do losango, nós vamos conhecer aqui 2 novas medidas, tá? São chamadas de diagonais do losango. Esta aqui, tá, da esquerda para a direita, é chamada de diagonal maior. E essa aqui, de baixo para cima ou de cima para baixo, é a diagonal menor. Você pode enxergar aqui dentro do losango a medida da diagonal maior e a medida da diagonal menor, beleza? Bom, observe aqui comigo. Você está vendo agora um retângulo, é ou não é? Se eu ligar aqui o ponto médio, se eu ligar aqui bem no meio de um dos lados do retângulo até a região central, até o meio do outro lado do retângulo, eu tenho essa medida, ok? Se eu fizer isso aqui mais uma vez e isso mais uma vez, eu tenho o nosso querido losango desenhado aí dentro do retângulo, tudo bem? Bom, eu vou desenhar aqui a diagonal maior e vou desenhar aqui a diagonal menor. Eu quero que você observe que esse retângulo foi dividido em 8 triângulos. Não enxergou ainda? Dá uma olhada nesse triângulozinho. Quantos triângulos desse você consegue enxergar dentro desse retângulo? São 8. 8 triângulos como esse. Todavia, quantos desses triângulos formam o nosso losango? Apenas metade. Metade desses triângulos formam o nosso losango, ou seja, o nosso losango é formado por 4 triângulos como esse. Bom, que raciocínio que eu quero que vocês cheguem junto com o professor Jonatas. A área desse retângulo, aqui em cima, era calculada através do produto da diagonal maior vezes a diagonal menor, base vezes a altura do retângulo. Todavia, como a área do nosso losango é apenas metade da área do retângulo, porque ela não é formada por 8 triângulos, mas apenas por 4, a área de um losango é dada pela expressão diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, metade do que seria a área de todo o retângulo. E para a gente fechar aqui essa análise, tem um outro quadrilátero bem especial para você aprender, que é o trapézio, que é aquele quadrilátero que precisa ter necessariamente um e apenas um par de lados paralelos. Ok? O trapézio tem apenas um par de lados paralelos e esse par de lados paralelos são chamados de bases. Tudo bem? Aqui nós temos uma base maior aqui embaixo, neste desenho, e uma base menor aqui em cima, tudo bem? Nós temos também a altura do trapézio, lembrando a altura sempre, sempre, sempre formando 90 graus com as bases. E aí eu te pergunto, e agora, como é que nós vamos calcular a área de um trapézio? Para a gente calcular a área de um trapézio, eu vou precisar que você tenha bastante criatividade aqui junto com o professor. Observe que, se eu desenhar aqui dentro desse trapézio, dividir esse trapézio em 2 figuras, traçando um lado paralelo ao lado AD, partindo do vértice B, nós vamos ter essa figura aqui. Observe que eu separei em 2 figuras, tudo bem? Eu vou chamar de figura 1, figura 2. E aí, você que está do outro lado da tela, me responde, que quadrilátero é esse da figura 1, uma vez que esse lado é paralelo a esse e este lado aqui é paralelo a esse? Isso é um paralelogramo, é ou não é?
Já a figura 2 é um triângulo, tá bem simples de ver. Bom, para calcular a área desse trapézio inteiro, eu vou calcular primeiro a área do paralelogramo, depois a área do triângulo e em seguida vou somar essas áreas. Uma vez que eu dividi o trapézio nessas duas partes, vou juntar novamente para ter o nosso trapézio inteiro. Pois muito bem, aqui nós temos a base maior do trapézio e aqui a base menor. Todavia, eu dividi essa figura, né, em um paralelogramo e um triângulo. E se aqui é um paralelogramo, esta medida, vou chamar aqui do vértice E, tudo bem? Essa medida DE vale a mesma coisa que a base menor, né? Lados iguais e paralelos para um paralelogramo. Portanto, o que é que sobrou aqui do ponto E até o ponto C? A base inteira menos a base menor. A base maior menos a base menor. E é claro, tanto para o paralelogramo quanto para o triângulo, nós temos a altura H. E aí, galera, vamos lá. Vamos calcular a área só do paralelogramo. Você aprendeu há alguns minutos atrás. Base vezes altura. Quem é a base aqui? É a base menor, né? Bzinho vezes a altura. Fim de papo. Nossa área 1 está calculada. Vamos para a área 2, que é a área do triângulo, né? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base aqui é a diferença entre a base maior e a base menor, né? Essa é a base do triângulo, tudo bem? E a altura, H dividido por 2. O que eu posso fazer aqui é distributiva, né? H vezes B e H vezes Bzinho, né? Então, tem uma área do triângulo igual a B, que é a base maior, vezes a altura, menos Bzinho, que é a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Agora que eu tenho a área 1 e a área 2, eu preciso somar essas áreas, né? Eu vou fazer área 1 mais área 2. Portanto, eu vou realizar a conta Bzinho vezes H, mais Bzão, né, que é a base maior, vezes H, menos Bzinho vezes H, dividido por 2. Conta de fração, vou igualar os denominadores, né? O que é que tem aqui? Olha, você sabe, 1. Para que eu possa igualar os denominadores, fazendo mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, é o 2, né? Então, vou multiplicar por 2 aqui. E para deixar a fração equivalente, multiplicar por 2 o numerador também. Então, eu tenho 2BH sobre 2 mais Bzão, né, a base maior, H, menos BH dividido por 2. Como está tudo dividido por 2, posso juntar tudo numa fração só e a nossa área, que eu vou chamar de área do trapézio, né, a área da nossa figura inteira. Como é que vai ficar a nossa área do trapézio, galera? Olha só, 2BH menos 1BH, galerinha do 8º ano que está estudando álgebra aí, eu sei. 2BH menos 1BH é BH, né? E aí, Bzinho H no caso. Mais B da base maior vezes H, tudo isso dividido por 2, uma vez que os denominadores estão iguais. Posso tirar o H em evidência e aí, finalmente, nós temos a área do trapézio aqui, galera. Olha que bacana, né? Base maior mais base menor vezes o H, que eu tirei em evidência, uma vez que ele estava presente aqui, tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela dessa soma, né? Um dos fatores desse produto é o H, um dos fatores desse produto também é o H, dividido por 2. Portanto, a área de trapézio é calculada através da soma entre a base maior e a base menor, vezes a altura, e tudo isso dividido por 2, beleza? Para a gente terminar essa aula, vou deixar essa atividade que está lá no seu livro, o volume 4, confere a página aqui comigo, mas também estará aqui na descrição desse vídeo. Pega essa figura aqui e divide ela em várias figuras da maneira com que você preferir. Tenta encontrar a área dessa região, beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa aula. A gente se vê no próximo vídeo com a correção da atividade. Um abraço para todo mundo.